Bem-vindas, bem-vindos no nosso encontro sobre saúde mental e almoço saudável. Mais uma live aqui falando sobre Janeiro Branco em prol da saúde mental. Janeiro é o mês que a gente dedica o maior tempo possível para falar sobre saúde mental. Oi, Lucy, Dedé, olá, bem-vindos. Então, pessoal, eu tô aqui no Instagram, no YouTube, ao vivo, para a gente falar sobre saúde mental e interações familiares, no nosso encontro Saúde Mental e Almoço Saudável. Deixa eu ver aqui, eu entrei um pouco antes, gente, Rosângela, bem-vinda. Eu entrei um pouco antes porque o sinal da internet, hoje o tempo não tá muito bom e eu queria dar um tempo para ver se o sinal está pegando bem, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão recebendo bem o sinal. Legal, aí os coraçõezinhos brancos são sempre bem-vindos, porque o Instagram entende que é uma live boa, saudável, com dicas boas e que vale a pena convidar as pessoas para virem interagir com a gente. Pessoal, enquanto a gente vai aqui fazendo o nosso esquenta, deixa eu comentar. O que é o Janeiro Branco? É um movimento em prol da saúde mental, criado em 2014 por um psicólogo mineiro, meu amigo Leonardo Abraão. Eu me juntei a esse movimento em janeiro de 2016 e aí todos os anos eu participo o máximo que eu posso durante todo o mês de janeiro. É um momento em que os profissionais da área da saúde, eles levam ao maior número possível de pessoas no Brasil, no exterior, tudo que é possível através de todas as mídias para falar sobre a importância dos cuidados com a saúde mental, sobre como é importante a gente prevenir as doenças mentais. Também porque a gente faz tantos cuidados de prevenção a doenças físicas e até o Leonardo criar esse movimento tão importante, não se falava em prevenção da saúde, em manter a saúde mental, em prevenir as doenças mentais. E que precisam ser cuidadas, sim, a mente precisa ter os seus cuidados e a gente precisa aprender a prevenir as doenças mentais. Conhecendo mais sobre como manter uma mente saudável, familiares. Gente, olha aí, o Instagram reconectou, eu saí do ar, eu vi que agora reconectou. Eu vou deixar essa live ao vivo. Quando eu vejo que o Instagram sai do ar, eu paro de falar até voltar. Eu falo, mas eu fico meio que repetindo o que eu já disse para vocês não perderem informações, tá bom? Só me mandem aqui no Instagram um ok de que a minha imagem e o meu som tá chegando em ordem, por favor, tá? Quando perde a conexão, eu fico sabendo, tá bom? Mas me avisem para eu ter sempre essa noção. Então, gente, a gente também precisa prevenir as doenças mentais. É o que a gente faz com o Janeiro Branco. Janeiro é o primeiro mês do ano, é quando a gente pensa em começar um monte de coisas pro ano que se inicia. E branco é uma folha em branco, onde a gente vai escrever a nossa história, a história que a gente quer construir nesse novo ano. Ou vai reescrever, oi Júlia, o que já deu certo e quer continuar fazendo. Então, hoje nós vamos falar sobre interações familiares, que a gente está falando aqui sobre saúde mental. É hora do almoço, não é momento de falar nada pesado, mas é um horário importante para que a gente possa, de uma maneira leve, falar sobre prevenção. Então, ontem nós falamos sobre comunicação e saúde mental. Eu dei 3 dicas super legais de comunicação saudável. E hoje nós vamos falar sobre interações familiares. Nós temos meia hora, eu vou dar dicas, 3 dicas sobre as interações familiares. O que a gente pode fazer para ter interações familiares mais saudáveis? Porque a célula familiar, ela é super importante para a nossa saúde mental, né, gente?
quando a gente está num ambiente mais equilibrado, mais harmonioso, a tendência é a gente ter menos conflitos emocionais. Então, olha só, quando a gente fala em família, nós estamos falando num núcleo composto por vários membros, né? Quando a gente tem um casal, já tem uma família. E aí tem um filho, ou tem o casal e os pais desse casal, sogra, sogro, enfim, tem ali uma família. Isso quando a gente não fala da macro família mais extensa. Porém, esse núcleo familiar, ele é composto por pessoas que vêm cada uma com a sua história. Então, há uma diversidade. Quando a gente tem, ou quando vem os filhos, a gente acredita inocentemente, quando vem os bebês, que nós vamos poder fazer dos nossos... A gente cria um monte de expectativas, né, gente? O que a gente vai fazer, como nós vamos educar esses filhos, e aquilo que a gente olha na nossa família que criou a gente, que fala, isso não foi legal, na minha família, quando eu tiver meus filhos, vai ser diferente, ou então, isso que meu pai e minha mãe fizeram foi legal, eu vou repetir com os meus filhos. Aí, de repente, eles vão crescendo e você vai falando assim, caramba, cada um é de um jeito, né? Então, olha só, já o teórico Skinner, que é o pai da psicologia comportamental, o Skinner dizia que a gente traz as nossas influências já biológicas e genéticas e é moldado junto com essa influência já, com esse código genético, a gente é moldado também pelo ambiente que a gente vive, pelos comportamentos das pessoas com as quais a gente convive e também por todos aqueles valores que a gente vai recebendo da família, da sociedade. E o Skinner também dizia que tem sim um comportamento coletivo que nos influencia. Mas independentemente disso tudo, aí às vezes a mãe e o pai falam assim, não é possível, nós tivemos 3 filhos, criamos os 3 do mesmo jeito, e um é completamente diferente do outro. Sim, cada indivíduo é único. Não existe ninguém igualzinho na face da Terra. Cada um vai construir uma história. Cada um vem com um dom, uma aptidão. Cada um vem com uma motivação. E nós não temos como interferir tanto assim nos membros dessa família. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a família, ela é composta por pessoas muito diferentes. Há uma diversidade muito grande na célula familiar. Aí a coisa já começa a não ser muito fácil, porque é muito fácil quando todo mundo pensa igual, quando todo mundo dança a mesma música do mesmo jeito, né? Mas não é assim que acontece. Se fosse fácil, eu não estaria aqui falando sobre isso. É difícil, mas a gente encontra famílias que descobriram o jeito, que descobriram o caminho de lidar com a diversidade e construir um ambiente harmonioso. E aí existe o que a gente chama de uma saúde mental dentro deste ambiente familiar saudável. É sobre isso que a gente vai falar. Como é que a gente vai conviver dentro desse núcleo familiar, tá? Primeira dica para vocês, anotem aí. Gente, a gente precisa aceitar cada um como ele é. Então, é muito normal, a gente faz isso. A gente joga as nossas expectativas muito em cima dos outros e fica cobrando do outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito, porque é a nossa expectativa, não é a do outro. Então, a primeira coisa bem-vinda, Lúcia, que a gente precisa entender, que a gente precisa aceitar. As pessoas são diferentes. E quando a gente passa a aceitar que dentro da nossa família, cada um é único, essas pessoas não vão mudar porque a gente quer, e quanto mais a gente bater de frente é pior, quanto mais a gente aceitar, melhor.
e entender que cada um vem com as suas próprias motivações e que nós podemos até entender que, nossa, se eu estou exigindo muito dessa pessoa, é porque eu estou colocando em cima dela as minhas expectativas. E aí eu estou me frustrando. Então, quando você chega para alguém e fala assim, estou frustrado com você, estou frustrada com você, a gente se frustra porque a outra pessoa não atendeu a nossa expectativa, tá? Então, a primeira dica é essa: aceitar cada um dentro da família como ele é. Às vezes dá trabalho, não é fácil, é possível, sim, e o caminho fica bem mais suave. E dentro da diversidade, a gente cresce, porque a gente se amplia também. A gente deixa de ser daquele tamanho e se torna maior, porque cabem mais experiências e cabem mais pessoas, tá? Olha só. Segunda dica. Essa dica, saber ouvir. A gente sabe falar muito. Tem gente que é ótima para ouvir e algumas pessoas têm dificuldades de ouvir. Para ilustrar, eu vou contar para vocês aqui uma história. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: Regina, eu vou conversar com o meu filho. Resolvi, a gente tem andado distante, eu não tenho conseguido falar com ele sobre o que eu tenho pensado, sobre a vida dele, eu não tenho conseguido falar para ele sobre as minhas experiências de vida, que eu sou muito mais experiente que ele. Eu quero conversar com ele, eu vou marcar um encontro com ele. Ok, marcou o encontro com o filho. Depois, eu cheguei e perguntei, e aí, como foi o encontro com seu filho? Aí essa pessoa falou assim, foi maravilhoso. Foi ótimo, a gente conversou muito. Eu falei, é mesmo? Aí essa pessoa falou, sim, eu falei para ele tudo que eu estava pensando, tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava vendo que ele estava fazendo, das minhas preocupações, o que eu queria dar de exemplos para ele, as orientações que eu queria dar. Foi maravilhoso. Mais coraçõezinhos brancos são ótimos. Obrigada. Mandem corações brancos. E aí, foi muito bom. Nossa, ele ficou me ouvindo, atento. Fiquei tão contente porque a gente não brigou. E eu pude falar tudo o que eu queria, orientar. Eu falei para ele que eu amava ele muito, que eu queria que a vida dele desse certo. E aí, falei tudo o que eu queria, tudo o que eu sentia, tudo o que me preocupava. Orientei sobre o que eu achei que ele devia fazer, foi ótimo. Aí eu virei e falei assim, tá. E aí me conta, e o seu filho? Como que ele reagiu ao que você falou? Muito bem, ele me ouviu com muita atenção. Eu falei, tá. E o que ele disse depois? Aí a pessoa falou assim, não falou nada, só me ouviu. Aí eu falei, tá. Depois que você falou, você perguntou para ele se ele concordava com você? Não. Eu acho que ele concordou, porque ele ficou quieto, ouvindo. Eu falei, tá. Você perguntou para ele como ele estava se sentindo? Não perguntei. Você perguntou para ele o que ele tinha para dizer para você? Porque já que você disse tudo o que você pensava, você poderia ter dado a chance dele também se explicar ou se colocar? Não perguntei, não. Eu falei, tá. Então, você falou e ele ouviu. Ele falou, é. Aí eu falei, mas ele não falou e você ouviu. Ele falou, não, essa pessoa. E era uma característica dessa pessoa, falar muito e não sabia ouvir. Bom, aí, enfim, a gente ficou um tempo, né, trabalhando isso. Passado um tempo eu perguntei, escuta, e aí, como é que tá você com seu filho? Não sei, porque meu filho, ele não me procurou mais não. Eu até tentei falar com ele, mas continua a mesma distância. Então, eu contei assim rapidinho esse exemplo para vocês perceberem como é importante ouvir. Às vezes a gente chega, marca com a pessoa e fala, e o outro escuta, e a gente sai achando que foi maravilhoso.
De repente, o outro só não falou o que ele pensava porque ele não teve oportunidade, ou porque ele ficou com medo, ou porque ele não sentiu espaço para isso, ou porque ele sabia que se ele fosse falar ia dar briga, ia dar conflito. Então, gente, às vezes é melhor a gente, antes até de falar, ouvir, né? Chegar para a pessoa e falar assim: ah, eu tô aqui pra gente bater um papo, mas é um papo assim. Primeiro eu quero te ouvir. Faz tempo que a gente não conversa. E não precisa ser assim grandes debates filosóficos sobre a vida, não. Coisas de conversas, às vezes assim, aparentemente banais, surgem encontros maravilhosos, né? Ah, faz tempo que a gente não se fala. Eu só tô aqui, só te chamei para saber de você. O que você tem feito? Você tem saído? Tem passeado? Tá com amigos, com amigas? Como é que você tem passado o seu tempo? Como que você tem se distraído? Não precisa chegar e perguntar como é que tá na escola, quais são as notas, e o trabalho tá dando certo ou não, o que você quer ser quando crescer. Normalmente, das conversas banais, surgem muitas informações importantes. Então, a segunda dica na interação familiar é saber perguntar e saber ouvir, né? Então, Sócrates, vocês já ouviram falar de Sócrates, do grande filósofo. Existe um termo que se chama questionamento socrático. O questionamento socrático quer dizer você aprender a fazer perguntas, de tal forma que a pessoa não se sinta no interrogatório, né? Com aquela coisa daquela serra elétrica, né? Em cima da pessoa, não. Ela não se sinta sendo interrogada. Mas o questionamento socrático é um jeito de conversar que Sócrates fazia muito bem e que fazia com que essa pessoa se sentisse à vontade para falar. Sócrates foi um filósofo que falou muito pouco e ouviu muito. Perguntou muito e se tornou um grande filósofo porque adquiriu uma grande sabedoria ouvindo as pessoas. Então, saber perguntar e saber ouvir é uma arte. Fica aí a segunda dica para interações familiares saudáveis. Não fica tão preocupada, tão preocupado em já começar falando o que você pensa. Primeiro ouve. Aí, de repente, depois de que você ficou lá ouvindo um tempo, você pode chegar à conclusão, você fala assim, nossa senhora, ainda bem que eu não falei de cara o que eu queria, porque eu ia dar a maior bola fora. Eu ia falar, eu já ia começar botando o pé na jaca, chutando o balde e não ia acontecer nada do que eu queria. Que bom que eu ouvi primeiro, porque aí eu pude falar de outro jeito e deu tudo certo, tá? Então, olha só como é importante saber ouvir. Cadê os corações brancos? Ai, eu amo esses corações brancos. Subindo. Gente, bom, vamos lá para nossa terceira dica. Deixar a porta aberta para aquele que saiu. Normalmente, quem sai é porque não deu certo. Quis ir embora, não se identificou com a família. Isso acontece. E, olha, gente, a gente tem que respeitar, porque existem pessoas que decidem... Peraí, voltou meu vídeo. Existem pessoas que decidem que elas não querem estar com a família. Vamos respeitar. É uma decisão dessa pessoa. E eu conheço famílias que sofrem muito porque a pessoa não quer contato com a família. Mas a decisão dela precisa ser respeitada. A porta tem que ficar sempre aberta para essa pessoa que foi embora. Pode ser que um dia ela queira voltar. E será um momento importante para ela. E encontrar a porta aberta será o resgate dessa pessoa. Pode ser que ela não volte nunca, mas a porta sempre vai ficar aberta para ela. Pode ser que a família, ao contrário, tá travando, né, Rosângela? Ah, mas eu vou repetindo sempre, tá? Hoje o sinal da internet não tá bom. Pode ser que a pessoa seja uma pessoa, vamos admitir, existem pessoas de difícil relacionamento, existem pessoas que são mais difíceis de dialogar, pessoas que têm um ponto de vista muito radical ou que querem viver sozinhas. Existem.
Existem pessoas, a gente também tem que entender que na convivência diária é difícil, tem muito embate dentro de casa, acontece. Porém, a gente não sabe se no momento que ela sai e vai para a vida, lá numa determinada hora, ela precise muito de voltar para casa, mesmo que seja para se reenergizar, e aí eu digo não materialmente, se reenergizar de afeto, ou de fala, ou de ter com quem ouvir, ou enfim. E ela pode depois, ou a família pode falar, puxa, foi um resgate e voltou para casa. Ou tá bom, ela veio, a gente se reaproximou, não deu certo de novo, ela foi embora de novo, tudo bem, a porta vai continuar aberta. Porque o único lugar para onde a gente pode voltar é para nossa casa, é para nossa família, é o único lugar. Por maiores que tenham sido os erros que alguma pessoa cometeu, o único local que será capaz de acolher essa pessoa é a família. Por exemplo, também, eu já vi casos de pessoas que resolveram viver sozinhas, foram ter sua vida sozinhas, até o final da vida, e lá nos últimos momentos da sua vida, elas precisaram ser cuidadas. E quem é que foi cuidar delas? A família. Por isso que o núcleo familiar é tão importante. Por isso que as interações familiares são tão importantes. Por isso que é tão importante a gente saber que a saúde mental... Tá entrando uma ligação aqui, eu vou ter que recusar, tá? No momento certo, não entrou. As interações familiares, elas são importantíssimas para uma saúde mental boa. Porque você sabe que você fez a sua parte e sabe que está fazendo. E quando você está num ambiente formado por 2 pessoas ou mais, tendo um movimento mais saudável, já começa a mudar. Pronto, voltei. Então vamos lá, para concluir, né? Porque como eu disse, hoje a coisa tá feia, porque o sinal não tá legal. Mas olha só, é importante eu fechar essa nossa live hoje dizendo isso, tá? Quando dentro do núcleo familiar, uma pessoa começa a ter um movimento de interação saudável, começa já a mudar o movimento dentro da família. Basta uma pessoa. Basta uma pessoa sabendo perguntar e ouvir. Basta uma pessoa implicando menos com o outro e aceitando o outro do jeito que ele é, na medida do possível. Vocês vão ter a sabedoria suficiente para entender qual é o momento certo também, até onde dá para aceitar e não. Mas basta um aceitar o outro do jeito que ele é e implicar menos dentro do possível. Basta um sabendo perguntar e ouvir mais. Basta um deixar a porta aberta para o outro entrar sempre que ele precisar, também dentro, respeitando-se as devidas condições e limites. Mas a gente não tá para falar aqui sobre isso, tá? São sobre 3 dicas de uma forma, assim, bem generalizada, para se ter uma saúde mental legalzona em interações familiares saudáveis.